Tudo vendo a imagem? Bem, Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, professor. Bom, caminhamos para a nossa última aula do semestre, graças a Deus. Chegamos na aula número 09. Se Deus quiser, hoje uma aula mais rápida, uma aula mais expositiva, com bastante fotos e para diagnóstico, para vocês começarem a ter um pouquinho mais de leitura de lesões que aqui estamos explicando para vocês desde o começo dessa disciplina, mas hoje com enfoque principalmente para o câncer bucal, né? É uma forma diferente de vocês estarem interpretando, uma forma diferente de vocês estarem sabendo de onde vêm os tumores, né? E eu vou citar, tudo que eu colocar hoje na aula são lesões já de câncer. Então, as causas estão aqui nessa aula, algumas causas que eu pensei que são as mais importantes para vocês. E treinar o olho clínico, principalmente quando for fazer uma avaliação lá na clínica de vocês futuramente. E a gente vai automaticamente separando, né? Fazendo a anamnese mais completa, mais correta dessas lesões. A qualquer momento vocês podem me interromper. Se der certo hoje, não vamos fazer intervalo, vamos de uma vez só para a gente acabar mais cedo. Essa disciplina, essa aula de hoje também está incluída na B2 de vocês. Nós temos 5 aulas, né, nessa parte da B2, tivemos uma aula a mais do que a B1, devido aí o pessoal ter esticado mais uma semana. Essa semana era para ser a semana de prova, mas foi colocado para a semana que vem, então terça-feira que vem vocês estarão fazendo prova da disciplina, tá? Vou colocar as instruções para vocês lá no AVA da prova, vai estar no momento aula encontro número 14, vocês já estão sabendo disso, né? E as instruções vão estar lá também. Vai ser uma prova objetiva de alternativas, tá? 10 questões de alternativas, estudem bastante, porque tem bastante assunto, né, nessa B2. E a gente procurou fazer uma prova padrão ENAD, para vocês terem um pouquinho mais de afinidade com que vocês vão ter pela frente, a nível de prova de avaliação via ENAD. Então, é uma prova muito semelhante, inclusive, e aí vocês vão ter mais ou menos uma noção só de propedêutica. A última prova do ENAD, ela teve, se eu não me engano, foram 6 questões só de propedêutica clínica. Então, é bastante coisa para uma disciplina só. É uma das disciplinas que mais caem em ENAD. Então, a gente tem que ter um enfoque diferente, tem que ter um cuidado, né, um zelo por essa disciplina, porque é a disciplina mãe, né, a disciplina que gera todas as outras. Então, se vocês estudarem bem essa parte dessas aulas que eu dei para vocês agora, principalmente na B2, vocês vão estar bem amparados no ENAD. Então, guarda essas aulas, pega no pendrive, deixa aí essas aulas, que são aulas bem legais, para vocês revisarem antes de provas importantes, tá? Então, vamos lá, vamos falar o nosso tema de hoje. Lesões cancerizáveis da boca. Eu sei que vocês já viram 300 milhões de palestras sobre isso, 400 milhões de vezes por aí. Porém, eu tentei ser o mais direto possível para vocês entenderem de uma vez por todas que algumas lesões que começam e a gente não identifica logo no começo, há chance e há real chance disso virar um tumor, tá? Então, começo com esse seguinte dado, né? Que o câncer de boca representa 5% das neoplasias malignas. Eu estou falando de neoplasias malignas como um todo, sistêmico. Então, 5% é coisa pra caramba, gente. Cerca de 500 mil casos novos por ano, tá? E olha, pasmem vocês, 80% do diagnóstico já está em fase avançada. Então, quer dizer, é um erro do dentista? É um erro do paciente? A gente tem uma certeza de uma coisa. Os pacientes têm um pouco de dificuldade de entenderem que o dentista consegue identificar lesões câncer de boca, tá? Isso é um problema já intrínseco, é um problema que já aflige um pouco a nossa carreira. Eles interpretam que isso não é problema de dentista, quem cuida o dentista cuida de dente, não cuida de lesão de boca. Então, isso gera um certo problema, um certo desconforto para nós aqui,
E a gente, às vezes, até está atendendo um paciente e a gente vê uma lesão e eles ficam até acanhados em perguntar, em a gente diagnosticar. E outro verso da moeda também parte de nós, né? Nós profissionais que a gente também não se impõe. A gente não consegue também mostrar para eles o nosso conhecimento sobre lesões, tá? Então, é importante a gente também, quando for fazer a anamnese, né? Como um todo, vocês fazerem a anamnese de tecidos moles, né? Muitos dos nossos alunos estão fazendo o curso de propedêutica clínica lá com a gente, de quarta-feira, e a última coisa que a gente vê é dente. Os pacientes ficam até preocupados. Que vocês estão tanto fuçando em tecido mole. Mas isso é o objetivo, né? Isso daí que a gente tem que mudar um pouco o enfoque da gente, porque esses dados estão aqui para alarmar um pouco vocês. Principalmente porque agora a nossa população vai ficar um pouco mais velha, né? Daqui a uns anos a gente vai ter uma população de idoso muito maior do que o normal. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, um pouquinho de zelo com esses pacientes. Então aí, é um eterno confronto, cancerizável, pré-cancerosa. Então a gente tem esse confronto nas lesões, isso daí é uma forma da gente ter esse alerta, né? O que a gente pode falar que é pré-cancerizável, o que já é câncer, tá? Como a maioria das lesões elas se tornam já um câncer maligno por causa do diagnóstico sendo um pouco mais tardio, a gente perde um pouco do tratamento com esse paciente. O atendimento, aliás, o procedimento já é um procedimento mais mutilante. Então, é meio complicado a gente deixar, tá? Ah, eu não sei, professor, eu não vou seguir carreira disso, eu quero ser outra coisa, quero ser endodontista, quero ser protesista. Ok. A gente sempre bate na tecla que vocês não precisam ser especialistas para diagnosticar um câncer de boca. Porém, tem que saber indicar, tem que saber uma manifestação que é normal, que não é normal, tá? Algumas lesões cancerizáveis, é claro que eu vou colocar um monte na sequência, tá? Mas aqui as lesões cancerizáveis de boca, que a gente vê em maior prevalência, são lesões brancas, as vermelhas e as brancas e vermelhas. Se eu falar aqui qual que é a desgraça maior aqui, eu tô fugindo um pouco, eu seria ingrato com alguma delas aqui, cometeria uma injustiça. Mas as lesões brancas são a que a gente mais fica mais leve. Eu, quando vejo uma lesão branca e não vejo nem nada dentro dela, eu fico mais tranquilo. Mas agora, quando você pega uma lesão branca e vermelha, aí a coisa fica feia, tá? Porque aí a gente sabe que tem problema, já tem câncer in situ, já tem invasão de tecido conjuntivo, estratificado. Então, tem algumas diferenças. Lesão branca, então, quando você vê todinha lá branquinha, bonitinha, a gente fica até um pouquinho mais felizinho. Mas quando começa a ter lesão vermelha, branca e vermelha, cai. Aí a gente começa a ter sérios problemas. Olha só, uma lesão branca, né? Uma lesão branca. Não estou me atentando aqui ao diagnóstico, tá, gente? Essa aula não é expositiva para vocês. Ah, que lesão que é essa? Não, não é. Mas o caráter da lesão, tá? A gente vai ter que treinar o nosso olho clínico, porque a gente está vendo ali na mucosa jugal uma placa branca. Não sei se vocês estão enxergando bem. A foto está nítida para vocês aí? Sim. Tá. Então, é uma lesão branca, né? Um pouquinho extensa, mucosa jugal, e você vê algumas irradiações no meio vermelhas, né? Tem uma prevalência de algumas manchinhas vermelhas no meio, tá? Então, com certeza, já é um tumor, já é um câncer de boca, tá? Pode ter sido líquen plano, tá? Pode ter sido uma linha alba, a gente não sabe, tá? Mas a gente tem que treinar o nosso olho para interpretar isso, tá? Deixar o olho bem clínico quanto a isso. Uma lesão branca aí, tá? De mucosa jugal também. Provavelmente aí trauma, aconteceu algum trauma na região. E aí houve essas pigmentações vermelhas também em meio a uma placa branca, tá? Então é um tumor, tá? Um tumor aí que a gente começa a ter um pouquinho de preocupação com esse paciente.
A lateral aí de língua, um pouquinho mais para trás, tá? Quase perto ali de musculatura. A gente vê também uma placa extensa branca. É uma região que tem de predileção por alguns cânceres, né? E a gente tem aí a prevalência, uma prevalência um pouco maior, né? Nessa região aí de mucosa e língua. Então, vão se atentando a esses locais, né? Língua, mucosa jugal, lateral de língua, lateral, mucosa jugal. Isso são regiões de predileção. Assoalho de língua também é uma região extremamente vascularizada. Os cânceres conseguem ter nutrição nessa região. Então, quando a gente vai pedir para fazer um exame de anamnese, gente, pede para o paciente levantar a língua, põe a língua para fora, pega a gaze, a gente ensina isso para vocês, pega a gaze, coloca a língua para fora, vê a lateral de língua, porque às vezes o paciente não quer colocar a língua para fora, mas aí você fala, ô fulano, pode colocar a língua para fora? Aí você, delicadamente, pega uma gaze, põe na língua e traz a língua para fora. Vê a parte lateral do lado esquerdo, do lado direito, e pede para ele colocar a língua no céu da boca, tá? Vocês vão ver que essas placas brancas não são tão raras, tá? Já achei um monte dessas plaquinhas brancas espalhadas, esses cânceres aí. Por quê? Porque tem vaso, e eles conseguem ir para o corpo, se espalhar, formar metástases. Então, é realmente bem preocupante esses cânceres de assoalho de boca. Olha só essa imagem muito bonita, uma placa extensa branca, né? E sempre aí, ó, essa placa extensa branca já tem um caráter um pouco mais homogêneo. Ela não tem tanta pigmentação vermelha no meio. Então, assim, já tem um caráter de câncer um pouco menor, mas já é um câncer, tá? Todas as fotos que estão aqui já são cânceres, tá, gente? Todas. Não tem uma aqui que vai para diagnóstico ainda, não. Já é câncer, tá? Então, mesmo não tendo tanta pigmentação vermelha no meio, mas a gente vê os bordos dela, tá? O caráter inflamatório, a gente consegue ver bem os limites. Então, tem realmente, esse paciente já está com um câncer aí em língua, tá? E é lateral, gente. É difícil da gente pegar e trazer essa língua para fora, mas tem que fazer. Às vezes o paciente não quer colocar e você também não consegue trazer a língua para fora. Pega o espelho, que nem está aqui nessa foto. Aqui foi feito com afastador, esses afastadores para foto mesmo. E a pessoa consegue ver, consegue enxergar bem, tá? Se vocês não querem utilizar a técnica de trazer a língua para fora, vocês podem estar afastando, tá? A mucosa jugal para olhar. E tirar foto também. É importante vocês catalogarem isso. Coloquem no banco de dados de vocês não precisam estar tratando isso, mas isso daqui é banco de dados de vocês. Essas fotos aqui, tem aí uns 40% de casos meus e o resto de colegas. Então, se vocês forem pegar ao longo de 20 anos de carreira, 15 anos de carreira, vocês montam um banco de dados aí muito bom para quem vai seguir carreira, também para vocês estarem treinando a visão de vocês. Palato, né? Palato duro aí com bastante lesão. A gente vê uma placa branca extensa, mas aí tem um agravo, né? A gente já tem um paciente já fumante, né? Com os dentes todos marcados, cariados. A gente vê nicotina em vários dentes pré-molares, molares. Já é um agravo, já é vocês vão ver aqui ao longo da aula de hoje que potencializa, né? Vocês sabem disso já, estão cansados de saber, mas não sabem os dados reais. Hoje eu vou falar os dados reais disso tudo. E aí tem as pigmentações brancas, tem as pigmentações vermelhas em palato duro, principalmente passando dos dois lados bilateralmente, é um câncer, tá, gente? Então, paciente fumante, abriu a boca, vocês já começam a investigar tudo. O paciente chegou no consultório e falou, olha, eu fumo, sou fumante, não interessa quantos cigarros ele fuma por dia. Vai lá, investiga, vira o paciente do avesso, mas tem que achar alguma coisa, porque sempre tem. Tá? Paciente com mais de 10 anos de cigarro, com 15 anos de cigarro, 20 anos de cigarro, tem algum problema em tecido mole, gente. Isso daí é fato, tá? E eles se escondem. Ah, não deixa olhar direito, ou a gente come bola, não olha direito. É real esses dados, então a gente tem que investigar e a gente vai achar, tá? Tem até uma pergunta aí no meio da aula para vocês verem que tem duplo sentido. Bom, a gente sabe, né, que a mancha branca, né, as áreas brancas, elas são formações de queratina. Então, algum estímulo foi feito naquele tecido que ele se defendeu.
Então, ele esconde automaticamente o tecido que estava na superfície para proteger esse tecido mole. E aí acaba formando aquelas placas brancas, tá? Que nada mais é do que a queratina. Se você mandar para o histopatológico essa placa branca inicial, vai ter hiperqueratose, vai estar escrito lá no laudo do histopatológico que é uma hiperqueratose, tá? Então, a formação de queratina. Mas é claro, né? Se for deixar isso daí lá, se você for realmente comer bola, não viu direito, vai ter um problema de aparecimento de tumores, tá? Então, esse conceito aí que eu acabei de falar, por causa do trauma, né? O tecido se esconde e aí acaba ficando um tecido mais duro, um tecido um pouco mais voltado para de dificuldade até de sensações, de sensibilidades, o paciente não perde um pouco de motricidade também. Então, são placas que tiram um pouco de algumas movimentos que possa estar fazendo esse tecido, alguma coisa nesse sentido. Bom, lesões brancas também, e vamos partir aí para as manobras, né? Existem algumas manobras que pode ajudar a gente nesse diagnóstico, tá? As manobras que a gente mais vê são os exames complementares, né? Os tratamentos e a preservação. Caso não haja tratamento, porque existe muito câncer bucal que não tem tratamento, a gente vai fazer uma preservação. O que é a preservação, gente? A gente vai ter que manter o paciente vivo, com dignidade, tratando só os sintomas desse paciente, tá? A gente não tem como a gente fazer uma mutilação muito grande, de perda de cadeia ganglionar, heme arcada. Às vezes o paciente não está disposto a fazer esse tipo de cirurgia, ou se não, não tem como operar. Tem muitas áreas nobres que a gente não vai poder estar operando nesse paciente e a gente faz a preservação. Dentre as lesões brancas e vermelhas que a gente tem que tomar muito cuidado, que já aqui no caso, nessa aula, já é tumor, leucoplasia mista, tá? Ou erosiva, são uma das piores que a gente tem. Líquen plano, que pode vir a ser um tumor, e a quelite actínica, tá? Olha só que interessante, já é tumor, tá, gente? Tudo tá aqui nessa aula é tumor já, tá? Então, você vê aí a mancha branca, treina a visão de vocês. No meio, algumas lesões, algumas manchinhas vermelhas, alguns pontos vermelhos. Nessa aqui, exclusivamente, tem vários e grandes, né? Então, já é uma lesão tumoral, tá? Então, quando você pegar um paciente desse, olhar assim a lesão, a mancha branca e já ver que é um tumor, você não vai falar pro cara que ele vai morrer, né, gente? É uma conduta errada, tá? É uma conduta que a gente não pode ter. Vocês identificando isso, vocês têm que ou encaminhar, tá, para um estomatologista, para um cirurgião de cabeça e pescoço, para um bucomaxilo, para tentar fazer o tratamento desse paciente, tá? Normalmente, um câncer desse, de grandes proporções, que nem esse em língua, vai para o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Porque tem metástase envolvida nisso aí, ok? Aí a gente vê uma senhora, um senhor, a gente não dá para saber o sexo aqui no caso, mas pelas rugosidades em face, é uma idosa, um idoso, e também você vê todo o palato lá envolvido com esses problemas de tumorização e manchas brancas, tá? Então, palato provavelmente causado por alguma prótese mal ajustada, paciente usando anos e anos, tornou-se uma lesão crônica, e o paciente foi se adaptando, foi gostando da prótese, não queria trocar, e acabou virando esse problema todo aí, tá? Então, é uma lesão que envolve outras estruturas e outros problemas a mais do que simplesmente o tecido mole. Olha só essa parte superior, foquem principalmente o lado esquerdo, já é uma placa enorme branca que a gente tem ali, e lá quase no limite entre palato duro e palato mole, você já tem uma ulceração, tá, de grandes proporções, algumas petequias lá no fundo, isso já promove, já indica que é um tumor. Então você tem aí já uma certeza de que esse paciente está sendo acometido. Mas olha só, gente, dente. Se a gente for ver os dentes desse paciente, já tem aí uma retração gengival enorme. É um paciente, provavelmente, que já tem perda de dente
há um certo tempo, fumante ou alcoolismo, tem um certo problema já associado. Aí é mais uma, o palato, né? A gente está conseguindo ver aí, já juntando já até com nevo, né? Então tem um nevo ali do lado esquerdo e no meio já tem já essa placa branca e no meio extremamente avermelhado. Então, para vocês verem também que às vezes a placa branca perde lugar para as vermelhas, toma lugar. Então, se a gente não se atentar que isso é um tumor, você manda o paciente para casa, não, isso daí é só é uma sujeira, como eu já vi falar, é só uma vai para casa, passa aí um Nicostatin, passa um antimicótico que vai passar. Baita de umas besteiras que a gente vê por aí, gente. É comer bola. Isso daí não vai acontecer nada com o paciente, não vai curar nada. Então, tem que aguçar um pouco a curiosidade, ir atrás, indicar esse paciente e também tratar ou achar um caminho para esse tratamento. A gente tem o dever e a missão disso. Vocês sabem disso. Todos os profissionais, quando vocês pegarem lá o CRO de vocês, se vocês pegarem um paciente desse e comer bola num paciente desse, vocês estão errando. Às vezes a gente não acha quem errou, tá? Mas vocês erraram na profissão de vocês, tá? Foram ineficientes, perderam a chance de salvar um paciente às vezes, tá? Às vezes salvar até de uma mutilação enorme que esse paciente possa vir ter, tá? Aí o líquen plano, né, reticulado, aquelas retículas de Volkmann, a gente tem aí bastante espalhamento e no meio sempre essas partes avermelhadas. A gente sabe, né, que o líquen plano das lesões brancas, a gente sabe que pode desaparecer com a melhora do estado de depressão do paciente, do estado emocional como um todo do paciente, a gente sabe que melhora, né? Mas um paciente que já tem uma imunidade baixa, que está extremamente depressionado, problema emocional, pode desenvolver o líquen plano em maior proporção e pode vir a virar tumor, tá? Então tem que estar sempre atento também a esses placas que a gente passa desapercebido, né? A gente fala assim, o líquen plano é uma lesão que ele vai passar, ele vai ficar bem. Não é bem assim, não. Tem que tomar cuidado, tá? Aí mais uma lesão branca, provavelmente traumatismo de dente, né? A gente vê mucosa jugal, lateral direita, uma grande extensão aí de placa branca com pontos vermelhos no meio, tá? Então, também é um tumor, tá, gente? Também uma lesão tumoral. Bom, então, lesão vermelha, como eu tô falando para vocês, até a aula inteira, você tem que provar que não é câncer, tá? Você tem que provar, tem que fazer alguma citologia, alguma biópsia. Você identificou a lesão vermelha, tem que fazer alguma coisa, tá? 40% do câncer in situ e 51% invasivo, tá? Enquanto a lesão branca, tá? Por isso que eu falei para vocês, eu fico mais aliviado quando eu vejo uma lesão branca, que é só de 2 a 4% de câncer, tá? É muito difícil você ter uma lesão branca homogênea virar um câncer, mas vermelha, vocês estão vendo aí, 40% in situ e 51% invasivo. Tá? Então, é muito grande a margem, gente. É muito grande. Então, tem que ter uma atenção especial com essas lesões vermelhas que estão aí espalhadas no meio das brancas. Mais fotos para vocês treinarem o olho de vocês. Vocês pegam um paciente desse no consultório de vocês, vão fazer o quê? Vão encaminhar para a USP. Pô, brincadeira, gente. É brincadeira isso. Aí chega lá na USP, o paciente chega lá, não, foi um aluno lá da Anhanguera que me mandou para a USP. Poxa, gente. Da Anhanguera para a USP, vocês não conseguiram encaminhar o paciente decentemente, não fizeram a carta que a gente tanto preza, vocês aprenderam lá com o professor Renan em propedêutica, eu tenho certeza que ele foi muito enfático nessa aula e pediu para vocês fazerem essas cartas de encaminhamento. Então, se vocês fizerem de boca, não valeu nada a faculdade de vocês, pega o diploma e rasga, não valeu de nada. Então, tem que fazer uma carta decentemente, tem que caminhar para o oftalmologista, o paciente vai escolher, tá, onde que ele quer ir. Não adianta você mandar para a USP chega lá e dá risada. Eu dou aula lá, eu vejo a quantidade de carta errada que chega lá, e não é só do Brasil inteiro, não é só São Paulo, não. Não é só das faculdades de São Paulo, não. O Brasil inteiro chega paciente assim lá. E chega de boca às vezes. Não, mandaram lá, fui no consultório de fulano de tal e mandou aqui. Pô, sem uma carta, sem encaminhamento, sem nada. É desagradável.
tá? Extremamente desagradável. Paciente usando prótese, né? Essa lesão vermelha enorme, uma eritroplasia enorme, tá? Então a gente vê vazão de tecido mole, de vazão de tecido conjuntivo, estratificação, você vê espalhamento, perda de nitidez em bordo, não dá para saber onde termina, onde começa. Então, tudo isso tem que estar escrito, gente. Região, se é dolorido, se sangra, se o paciente, quanto tempo que está essa lesão aí, qual o tamanho da lesão, se é séssio, se é pediculado, tá? Uma lesão séssio desse tamanho, dessa cor, gente, é tumor, tá? É tumor, não tem jeito, gente. Isso aí já virou um tumor, tá? Aí eu passei pergunto pro paciente, o paciente já tá olha só a localização desse tumor, tá? Você vê lá, praticamente palato mole inteiro, né? E ainda descendo já para as colunas apterigoides. Então já começa a pegar na prega pterigomandibular e desce. O palato grosso já está indo lá para trás. Faringe, laringe, traqueia, está indo tudo para trás. O paciente já está com metástase. Então, quando a gente vê uma lesão dessa, tem que se preocupar, né? Olha só, palato mole quase tomado bilateralmente. Aí você vê a condição dental do paciente já com problemas homéricos, retrações gengivais, dentes e raízes expostas. É um paciente, gente, que tem um problema sério com o dentista? É um paciente que tem medo? Com certeza. É um paciente que não frequenta muito. A gente vê pela condição dental do paciente que o paciente não vai muito em dentista. E não é justificativa para eles, né? Não é justificativa para isso. Por quê? O dentista é caro, etc e tal. As faculdades oferecem serviços, vários lugares oferecem. A gente tem esse trabalho na faculdade hoje em dia, tá? E é gratuito. O paciente chega lá e é atendido gratuitamente. Tem outros serviços na Secamargo, tem outros serviços em todas as residências de bucomaxilo de São Paulo inteiro, existe esse serviço de acolhimento desse paciente. Então, não é justificativa, tá? É um paciente que está assim, porque quer, não quer procurar o atendimento, não quer procurar acolhimento. Mas também temos que ver que esses pacientes também sentem vergonha, não gostam de sair na rua, ou às vezes é um paciente já com problema de drogas, é um paciente já idoso que está em alguma casa de repouso, e às vezes um colega dentista não viu isso, passou desapercebido, e o paciente nunca vai chegar para a gente para ter um tratamento condigno, tá? No caso desse paciente aqui é preservação, é um câncer já metastatizado, enorme, não tem jeito a gente conseguir tratar um paciente desse. Outro tipo de câncer extremamente vírus, já está descendo para o pilar pterigoide dos dois lados, praticamente pegando tonsila, úvula, já pega javel palatino, já vai para faringe, laringe, desce para traqueia, e é um problema. É um paciente que, se fizer um tratamento cirúrgico, não tem uma solução muito grande, a não ser a mutilação. Então, o paciente que a gente precisa de uma preservação, um tratamento que a gente vai fazer paliativo, até por cargas d'água, Deus puxar ele e falar, olha, acabou seu tempo aqui, tá? Então, infelizmente, é isso, não tem como a gente tratar, mas é um câncer, que nem eu falei para vocês no começo da aula, avançado. 80% dos casos já estão nesse nível. Quando chega para a gente olha, vê a situação, a gente sente e chora, né? Praticamente sente e chora, porque não tem muito o que fazer mais, tá? Pode fazer radioterapia, quimioterapia, tudo bem, vocês podem fazer. Mas aí que tá o problema. Já é um câncer metastatizado, né? Às vezes a região, o cara tem um câncer de origem, lá em fígado, às vezes intestino, às vezes pulmão, e subiu, né? Ou se não começou aí e espalhou para baixo também. Pode ter sido a origem bucal e espalhou para metástase. Então, e aí? A gente consegue tratar? O que nem eu falei para vocês, preservação. Vai fazer o quimioterápico, vai fazer os quimiointensivos, que nem expliquei para vocês em hematoimuno. Mas aí, tá? Vai ter uma vida condigna até terminar, né? Fatores de risco, né, para o câncer bucal, com certeza vocês estão cansados de saber, porém aqui já estou colocando para vocês de todas essas lesões que a gente está falando, o fumo, o álcool, o papilomavírus, sol, gente, atividades profissionais,
higiene bucal deficiente, traumas crônicos locais. São fatores que aumentam muito o risco de câncer bucal, tá? E aí a gente tem, na ordem crescente, as predileções pelos cânceres, né? Número 1 aí, o lábio inferior, é uma das regiões de comissura labial que os cânceres adoram estarem instalados. O número 2, borda lateral, posterior de língua, adoram. 3, assoalho de boca. O 4, rebordo alveolar, dente, gente, em cima onde não tem dente. Palato mole, adoram, muita vascularização, tá? 6, orofaringe, aí já entra em tonsilas palatinas, o pilar amidaliano, que é aquele pilar lá que é lateral, né, que a gente vê muito, que nem a gente viu nessa última foto aqui. Deixa eu só colocar essa foto, já não dá para ver aqui, mas essa daqui dá para ver o pilar, essa aqui é o pilar amidaliano. Então, se você pegar lateral já, lá para trás, esse é o pilar, tá? Então, são regiões de predileção pelos tumores aí. Tem mais uma lá para terminar, o trígono retromolar, a parte lá onde a gente quase está fazendo ali a anestesia pterigo-mandibular, bem próxima da gente estar fazendo a anestesia, a gente vê também a predileção pelos cânceres bucais. Desses tecidos todos aqui, vamos dizer que 90% é tecido mole, né? A não ser ali o rebordo alveolar, que é o único ali que a gente pode falar, opa, aqui é um tecido que tem uma mescla de tecido mole, tecido duro, mas 90% é tecido mole, tá? Então, tem que ficar atento a essas regiões, porque a hora que você fizer a anamnese, é esses lugares que vão estar constando alguma coisa diferente. É esses lugares que a gente tem que ligar o pisca-alerta, tá? Falar, opa, deixa eu ver aqui o que tem aqui nessa região. Então, não adianta só ver dente? Adianta a gente ver dente? Não adianta, né? Não adianta. O dente é a última coisa que a gente vai ver. Você vai tratar um dente, vai fazer um implante no paciente. Ah, você está perdendo esse dente aqui, mas você não viu nem metade do que ele tem na boca. A sua anamnese foi inútil. Você fez um tratamento horrível. Ah, professor, mas a gente tem que cobrar essas consultas? Óbvio, gente. Se vocês saírem da faculdade e eu descobrir que vocês não estão cobrando consulta, vocês não foram meu aluno. Não fala que eu dei aula para vocês. Não falem. Isso é uma desvalorização da nossa classe, uma desvalorização de nós dentistas, e eu não vou aceitar isso de vocês. Então, professor, tem que cobrar consulta? Óbvio que tem que cobrar, gente. Óbvio. Por N fatores, tá? Eu já perdi muito paciente por causa disso? Óbvio que a gente perde. Se você fala que a sua consulta vai lá, não sei quanto é que é, X, e o paciente fala, ah, mas lá fulano de tal ali da esquina não cobra. É por isso que a nossa classe não vai para frente. É por isso que a gente perde a oportunidade de ser um pouco melhor. Porque o cara da esquina é dentista também e o cara ganha em outras situações. Mas o cara, às vezes, até embute isso no preço, mas não é explícito. Por que eu falo que eu cobro? Porque eu cobro a consulta. É uma consulta da área odontológica. Ele está ocupando meu tempo. Eu estou usando material de consumo. E isso que eu estou falando para vocês aqui, essa anamnese completa, eu faço na primeira consulta que eu cobro. Tá? Então, quando o paciente vai no seu consultório, estipule um preço. Estipule, eu posso só trabalhar com diagnóstico? Pode. Eu tenho um monte de colega que faz isso, que trabalha com diagnóstico bucal. Professor Renan, professor que trabalha com diagnóstico. Então, se vocês tiverem, não quero fazer a odontologia em si, eu não quero botar a mão na massa, não quero fazer cirurgia, não quero ser endo, não quero ser nada, vocês podem trabalhar com diagnóstico. É um ramo da odontologia, gente. A estomatologia é um ramo também, tá? Então, se vocês forem procurar, e aí vocês vão viver do quê? Se vocês não forem cobrar consulta. O estomatologista vai viver do quê? Tá? Então, eles cobram mesmo, e cobram caro, gente. Cobram muito caro uma consulta de estomatologista, tá? Então, comecem a se valorizar. Então, agora vamos dar os dados, né? A gente fala muito, mas o cigarro dá câncer, mas a gente não sabe os dados reais da situação. O risco de câncer bucal no mundo é de 2 a 6 vezes mais quando você tem um cigarro aliado. No Brasil, 9 vezes mais. E aí eu coloquei uma ordem de grandeza. O cachimbo, maior que o cigarro de palha, que é maior que o cigarro, que é maior que o charuto. Então, lá na ponta, que é o primordial, o principal é o cachimbo. Lembra que eu falei para vocês, o cachimbo, quando a gente pega um paciente que fuma cachimbo há anos, pode ver o lábio deles, é tudo branco, tem queratina pra caramba, tem uma hiperqueratose violenta, tá? Às vezes até tem a querite actínica causada pela essa queimação, né?
do depósito do cachimbo, né? Daquele descanso do cachimbo no lábio, tá? Então, quanto maior o consumo, maior o risco, tá? E o mecanismo aí, com certeza, é o carcinogênico. Se você for ver esses pacientes que fumam cachimbo, cigarro de palha, cigarro, charuto, com outra visão, colocar ele numa prateleira separada, vocês vão achar alguma coisa diferente nele sempre. No Brasil, 9 vezes mais. Por quê? Porque a gente aqui tem sol, o sol a pino, o paciente não se previne, não usa protetor labial, não usa boné, não usa chapéu, etc. E trabalha, às vezes, em regiões extremamente quentes, tá? O país é um país tropical, é um país que exige essa temperatura aí, que tem essa temperatura um pouco maior, tá? O risco de álcool no Brasil é violento, né? Principalmente por causa da cachaça, né? E o vinho é para a língua. Aqui no Brasil a gente tem esses problemas de pacientes que consomem vinho e tem esses problemas, os pacientes que tomam muito vinho, tá? Não é também o cara que toma uma taça a cada 3 meses, 4 meses, não vai desenvolver câncer, tá? E a pessoa que também toma cachaça, ocasionalmente, também não vai desenvolver câncer. Mas é uma pessoa que só toma isso todo dia, tá? Então você vai ter um risco maior para esse paciente. Na Itália, a gente tem cerveja como um dos maiores riscos de câncer, com a média desses pacientes que têm esse risco já de câncer, toma mais de 3 litros por dia de cerveja. Olha, 3 litros de alguém me ajuda aí? 3 litros, aquele litrão lá que o pessoal compra aí, a escola litrão, é 3 daquele, gente. O cara toma isso aí por dia. E vai trabalhar, vai fazer as coisas dele normal. Isso é na Itália, tá? Nos Estados Unidos, as cervejarias estão igual, tá? A gente tem uma igual escala. Então, no Brasil, basta saber que se o paciente falar para vocês que ele adora uma cachaçinha, gente, que ele toma uma cachaça todo dia, tá? E um vinhozinho também, vai direto na língua quando tiver vinho, e cachaça dá uma olhada geral, porque o paciente vai ter algum risco, vai ter algum problema aí. Maior consumo aí, maior risco. Mecanismo aí a gente vai ter aumento de absorção, contém carcinógenos e o déficit nutricional. A pessoa que bebe, gente, não come. Tá? A pessoa que bebe não come. Vocês já perceberam isso? O alcoólatra é extremamente magro, né? O alcoólatra tem um problema de absorção de alimentos. Eles não comem porque sabem que passam mal, dá mais margem para beber e eles continuam. E aquele estágio deles, aquele estado deles, que é o estado de fuga, né? É maior quando não se come. Então, tem aliado aí ainda mais o problema do déficit nutricional. E aí, juntando o cigarro com o fumo, tá? O efeito é sinérgico, ou seja, efeito somatório. Cigarro mais cachaça, 8 a 24 vezes maior chance de ter um tumor. Então, se a Bianca aqui não tem nada, do meu lado, a Bianca é normal, não faz nada, a Bianca ela pratica esportes, natureba, vegana, mas eu aqui adoro uma cachaçinha, ainda fumo, eu tenho 24 vezes chance de ter um tumor do que a Bianca. Gente, 24 vezes maior. Você está comprando o seu tumor. Está comprando, gente. Então, para quê, né? E aí você associa ainda mais ao cara que não consegue nem escovar os dentes, um cara que tem uma higiene pobre, pô, o cara juntou cigarro, álcool e não higieniza, pô, é o coquetel que o cara quer comprando o tumor dele, né? Então aí a pergunta, né? Mas há fumantes e alcoólatras que nunca vão ter câncer bucal? Tá? Essa é uma pergunta que a ciência também, às vezes, não chega a uma conclusão, não é conclusivo. Por isso que eu coloquei aqui uma interrogação, uma exclamação, justamente porque não há entre os pesquisadores um consenso. Tá? O que existe na ciência, claramente, é que há um sinergismo. Tá? Existe um sinergismo muito forte em relação a isso. Porém, não é certeza. Então, tem muito fumante, muito alcoólatra que tem sorte na vida. E não consegue morre de outras causas, mas não morre do câncer bucal. Então, se o cara tem 24 vezes chance, já foi pesquisado, chegou nesse número, por que eu vou ficar fazendo isso, né? Para que eu vou ficar fumando e ainda tomando uma querosene? Então, gente, toma cuidado, né? Vamos instruir nossos pacientes e mostrar para eles essas fotos.
Pega essa aula, deixa no computador do consultório e mostra para eles. Tenho certeza que se ele não parar de fumar, não parar de beber, alguma coisa vai ficar na cabeça dele que vai, na hora que ele pegar o copo de querosene lá para ele tomar, ele vai entender que fala, putz, o doutor falou para mim que isso daqui vai dar ruim. E eles sabem disso, eles sabem. A higiene bucal aí para contribuir, existe ainda 2,6 risco maior, só higiene bucal. Aqui é valor separado. Então, se o cara ainda não escova os dentes, não gosta de fio dental, não gosta de passar um enxaguante bucal, não gosta de ir no dentista para fazer uma limpeza, ele tem um risco de 2,6 vezes também de contrair um tumor. Então, gente, é outra forma também de você pedir para o paciente ter aquela frequência no consultório de vocês. Vocês mostram esses dados, que não sou eu que estou falando, esses dados são da ciência, esses dados realmente existem, vocês vão estar de frente, se comparando com dados fortes, e eles vão entender também que tem que ir no dentista a cada 2 meses, desculpa, a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Dependendo do caso, fumante, eu peço até para ir 4 vezes por ano no consultório, de 3 a 4 vezes por ano, tá? Então, o fumante, o risco dele é muito grande. Então, vocês podem separar os pacientes de vocês, podem fazer uma escala de frequência. O paciente que fuma mais de um cigarro, mais de um maço de cigarro, tem que ter uma frequência maior, tá? Isso vocês podem fazer, isso é uma fonte de renda para vocês, tá? Não quero que vocês sejam também usurpadores, mas a preocupação com o paciente tem que existir. Ah, você fuma mais de um maço de cigarro, isso aí está na anamnese de vocês, tá? Isso aí não é um fator que ele vai falar e vai ficar perdido no ar. Não, isso aí já está constatado na anamnese assinada por ele. Quantos cigarros você consome por dia? Se depender do número de cigarros, a caixa vem acho que 20 cigarros, se não me engano, eu não tenho certeza que são 20, né? Quem é os fumantes da classe aí deve me dar uma instruída. São 20 cigarros que vem na caixinha, gente? É isso? Pessoal, é isso mesmo? É 20. São 20 cigarros, né? Então, são 20 Isso. cigarros que a gente tem aí. Mas eu não fumo. Oi? Mas eu não fumo, mas é 20. Ah, não? Não. Tá. São 20 cigarros. São 20 cigarros que a gente tem. Então, se você colocou lá na amnésia lá, quantos cigarros são consumidos? O cara colocou 45, já induz que o cara já tá fumando 2,5 caixas, né, de cigarro por dia. Então, olha só o risco que o paciente tem e a gente tem que ligar o alerta e vocês conseguem mapear isso dentro do consultório de vocês, tá? Dentro até da clínica da faculdade, isso, tá? Vírus HPV, né? O HPV presente em 100% das leucoplasias e cânceres bucais. Gente, 100%. Tem leucoplasia, tem câncer bucal no paciente, ele vai ter vírus HPV. Tá? Isso daqui não é eu que estou falando, isso aqui também é a ciência que relata, tá? O HPV vai estar presente, é um vírus oportunista, e pode ser também causador, tá? Ele pode ser causador e oportunista. Então, se vocês forem fazer uma análise de uma leucoplasia, vai ter vírus HPV lá, tá? Isso aqui é a ciência que relata para a gente, são números constatados, tá? Existem realmente esses dados, e podem acreditar com certeza que isso existe, ok? Os traumas crônicos, né? A gente tem as próteses dentárias, que são uma das, vamos dizer assim, a ponta de lança de todos os problemas traumáticos com dimensões de origem com câncer, que a gente tem de pacientes que usam próteses há muito tempo, próteses extremamente desajustadas, não polidas, e a gente pergunta por que o paciente não troca, por que o paciente não quer chegar a ter uma prótese nova, é por causa do medo de não se adaptar, de doer, de machucar. Mas lembrem, gente, todo paciente que chega no consultório, a gente tem que pôr sempre uma data de validade para uma prótese. Não é que a gente faz uma prótese para quebrar, uma prótese que não vai ter durabilidade boa. A gente sabe que uma prótese depois de 4, 5 anos é uma prótese que vai desenvolver problemas, fatores cancerígenos, tá? Por causa da resina, por causa da má adaptação, não está mais porosa, polida como no começo do uso, por causa dos fatores da saliva, que é muito corrosiva, que é muito ácida, tá? Existe uma área de irritação, que é a área chapeável, tá, da prótese, que tem muito contato íntimo com o palato mole e palato duro, às vezes tem próteses extensivas lá para palato mole, tá? Então são fatores que a gente tem que alertar o paciente.
Não é que você não vá, se você não trocar sua prótese em 5 anos, você vai ter um câncer. Não, não é assim também. Porém, é um dos fatores que mais contribuem também para isso. Então, chame a atenção do paciente, chame ele para trocar a peça no consultório. Falou, falando de tal, daqui 4 anos você volta. Não, não é assim. Você vai falar que vai voltar daqui 4 anos, porém, todo ano você tem que ver o paciente. Tá? Ah, eu quero ser mais rigoroso, todo semestre. Ah, mas eu preciso vir, eu não tenho dente. Por que eu tenho que vir todo semestre aqui? Porque eu preciso ver se existe alguma área de irritação, que eu previno você. Eu vou fazer uma prevenção no seu tratamento. Até para pacientes edêntulos, a gente precisa fazer essa prevenção, ok? Nunca deixem de fazer isso. Aí vamos entrar na sessão de fotos de novo, para vocês verem algumas áreas irritáveis. Todos eles também são câncer, não tem, já tem diagnóstico definitivo, todos eles, tá? Mas aí são áreas irritáveis, próteses, mordidas, uma região aí de mordida, dentes pontiagudos, né? A gente vê o paciente aí mordendo isso daí e virou um tumorzinho, o paciente vai ter que tirar, não tem jeito. Olha só outro tumor aí, causado por um dente quebrado. É uma lesão traumática crônica, o paciente ficou muito tempo, se acostumou, a língua se epitelizou, tá, para dentro, formou um buracão, e aí não teve jeito, né? Provavelmente perde essa parte da língua com uma margem de segurança grande, é uma biópsia aí excisional, não tem jeito da gente conservar isso daí em boca, e a gente consegue resolver isso o quê? Tratando também o dente. Porque se você tira, se você remove e ainda continua deixando o dente lá, vai aparecer mais uma vez esse tumor aí, vai aparecer mais uma vez essa lesão no paciente. Então tem que resolver tanto a biópsia como também ou faz extração do dente, ou coloca uma prótese, trata o canal. É assim, tem que tratar, né? Já dá para ver que a língua, ela excedeu o tamanho dela em virtude da ausência de dentes. Você tem uma macroglossia envolvida também. Então, a ideia é que a gente trate também, a gente reabilite o paciente também para ter os outros demais dentes, para que não ocorra em outras regiões da língua também esse problema. Ponta de língua, né? A gente vê aí, pode ser um piogênico, um abscesso piogênico, pode ser. Não estou querendo dar diagnóstico, mas olha só o tamanho da lesão. Uma parte branca, uma parte avermelhada, erosiva, ulcerativa, língua lá extremamente ulcerada, paciente pode ser fumante, é um paciente que não está preparado, pode ser um papiloma, tá? Então, tem que tomar cuidado, não estou preocupado com o diagnóstico, mas aqui já é tumor, tá? A origem dele pode ter sido papiloma, mas já é tumor, tá? Já virou um tumor nesse paciente. Perde um pedaço da língua? Perde, tá? Porque a gente vai ter que fazer a biópsia disso. A gente não vai deixar o paciente aí. E dá para fazer uma biópsia sem muita mutilação nesse caso? Dá, tá? Dá para fazer, a gente manda para o histopatológico, você vai falar para o paciente que você vai fazer isso, tá? A gente faz a carta direitinho para o histopatológico, origem, toda aquela carta que a gente está, estou batendo na tecla com vocês desde o começo da disciplina. E manda, e eles vão mandar um diagnóstico para vocês que pode ser tanto descritivo como nosológico, tá? Normalmente eles muretam um pouco, o histopatologista dá uma muretada, eles ficam em cima do muro um pouco, então a maioria deles fazem o descritivo. É muito difícil você pegar um nosológico hoje em dia, então aquele que vai direto ao ponto, mas por causa de processos e etc., os laboratórios se defendem um pouco quanto a isso. Mas se for uma peça muito bem feita, se for conclusiva a peça que vocês acabaram de tirar da boca do paciente, fizeram o relatório direitinho, o próprio histopatologista liga para vocês, às vezes eles ligam, teve muito caso já de o histopatologista ligar para mim e perguntar, doutor, você tem certeza que é essa hipótese diagnóstica que você colocou? Aí eu coloco uma hipótese diagnóstica, a gente tem que fazer essa hipótese, isso é normal, tá? Na carta que a gente faz é uma hipótese. E eles confirmam, tá? Realmente é isso, doutor, tá? Pelo descritivo aqui das células que tem aqui, realmente é isso. Realmente aí é um tumor, tá? Então eles são categóricos, mandam para a gente, depois desse bate-papo, e aí a gente consegue concluir, consegue diagnosticar uma lesão de câncer bucal. Nervo pigmentado, né? Quem está fazendo curso aí comigo lá na faculdade, sabe que a gente não pode deixar passar um nervo pigmentado de jeito nenhum. Então, olha só, uma imagem inocente dessa, no palato duro, lá do lado esquerdo, um nervo bem, uma lesão enegrecida. Poxa, gente, não dá para deixar passar, tá?
Pode vir a causar um melanoma? Óbvio, tá? Todo melanoma foi um nevo. Todo melanoma foi um nevo. Então, se você deixar lá, esse paciente vai contrair um tumor, tá? E o nevo é a causa, tá? A gente pode resolver isso no começo, pode fazer uma biópsia disso, pode tirar, pode acabar com o problema do paciente, mas não, comemos bola, né? E aí comemos bola e olha só o estrago que o paciente aparece. Tá? Você vê aí um melanoma de grande proporção, um paciente que está condenado. Melanoma a gente sabe muito bem que tem aí a casuística de mais ou menos 5 anos de vida, né? De morbidade. A gente tem essa característica do melanoma. Então, gente, não dá para deixar o nevo passar, tá? Tem outras fotos aí com nevo. Olha só que inocência desse nevo, né? Muito pequenininho. A gente fala, ó, não vai ver, não vai acontecer nada. Mas olha onde que tá, gente. Olha aonde que tá. Embaixo da língua. Embaixo da língua, assoalho. Tá? Não é só... Professor, Oi? mas isso pode não ser nada também? Tem algumas pigmentações que também não seja nada? Seja só pigmentação? Não, você vê isso, você tem que mandar para algum diagnóstico. Tem que mandar, Simone. Não leva, a gente não... Uma mancha assim enegrecida, uma lesão enegrecida dessa proporção, por mais singela e menor que seja, a gente não pode comer bola. Tem que mandar para diagnóstico, sim. Tá? Tem que fazer biópsia. Ok? Simone, tudo bem? Então, teu áudio está picotando um pouquinho, mas acho que você me escutou, né? Ok. Bom. Ok, é que tem uma paciente no consultório que ela tem uma no lábio, mas parece... Eu escutei. Oi, Simone, seu áudio está muito ruim. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo, mas está bem ruinzinho o seu áudio. Acho que é alguma conexão aí. Bom, o que eu entendi é que o paciente tem um nevo no lábio, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, que picotou bastante. Olha, não pode bobear, tá? Que nem eu falei para vocês, o nevo é um futuro melanoma, né? Então, se você não tratar, se você não mandar para biópsia esse paciente, você tá comendo bola no diagnóstico. Tem que mandar, tá? E esse nevo em lábio é um nevo causado, às vezes, até por por sol, já foi uma quelite actínica, já teve já uma hiperqueratose, já, entendeu? Então já teve já um fator já de anterior que já possibilitou a formação do nevo. Então eu não brincaria muito não, principalmente em lábio. Como eu coloquei lá naquele slide anterior, os cânceres, o primeiro de tudo é lábio. Eles adoram lábio. É o que Você está mais me ouvindo agora? Ah, agora tô. Agora melhorou seu áudio. Pode falar. Não, é que tem uma paciente lá no consultório que ela tem no lábio, mas não necessariamente é uma mancha assim, mas é como se fosse meio que uma verruga. E a doutora sempre falou para ela ir atrás para ela ver, só que ela disse que ela não deixa, ela fala que não é nada, mas é muito estranho o negócio que ela tem no lábio. A paciente fala que não é nada? E eu vendo essa... Ela fala, não é nada, eu já vi, não é nada, eu já tenho isso aí faz tempo. Só que ela não deixa a gente mexer. Não, tem que mandar sim, tem que fazer a biópsia, não dá pra gente comer bola nesse sentido, não. Ainda mais depois dessa foto do melanoma que eu coloquei aqui pra vocês, era um nevo. Isso aqui era um nevo. Impala. Então, por isso que cismou, agora que eu vi essa imagem, falei, putz, é muito parecido com o da paciente. Não, encaminha o paciente para o estomatologista, encaminha para fazer essa análise, esse diagnóstico, essa biópsia o mais rápido possível, tá? O paciente que aí você vai ver a anamnese, é um paciente que já tem idade ou não? Ah, não, ela é jovem, acho que ela deve ter seus 55, 60 anos. Então, já é um paciente de risco. Vocês vão ver que no final da aula eu vou colocar algumas idades como fator de risco envolvido e a gente vê que tem bastante a ver, tá? Você vai ver que vai chegando muito próximo aí dessa paciente sua aí, tá? Beleza? Tá bom, amanhã eu vou conversar com a doutora sobre essa aula. Obrigada. Sim, mostra essas fotos para ela depois. São casos meus, tá? Então vocês vão ver aí. Quando você postar essa aula, eu vou encaminhar essa aula para ela. Sim, não, já está postado já, Simone. Isso aí tá postado desde ontem. Ah, perfeito. No encontro 14.
Olha só, esse nevo aí também, pequeno aqui, é uma foto minha de paciente meu, mas ele já tinha uma querite actínica também. Dá uma olhadinha na ponta do palito, onde eu tô com a luva, ele já tinha uma querite actínica quase ali perto da comissura labial do lado esquerdo, tá? Então, o paciente que já tem uma certa idade, é um paciente que era fumante, e detalhe, ele já também não gostava muito de dentista, né? Então, ele já tinha lá um segundo molar perdido, já gostava já tinha uma coroa ali, já uma incrustação já no primeiro molar. Então, é um paciente que não tem muito zelo com a higiene, né? Então, paciente que tem bastante risco, né, de contrair um tumorzinho aí. Mais um nevo, olha que inocência, né? Às vezes a gente fala, pô, professor, pode ser uma pigmentação por amálgama, o paciente tem bastante amálgama. Você tem essa ideia de que seja uma pigmentação por amálgama? Qual que é o diagnóstico que a gente tem que fazer? Apareceu outro dia lá na clínica, lá, um paciente exatamente igual a esse, tá? No pilar pitérigo-mandibular, você vê o paciente com essa mancha exatamente. Ah, mas é amálgama, é amálgama. Vamos tirar o quê? Uma radiografia. Nada mais certo que de fazer uma radiografia. Se aparecer alguma coisa na radiografia, alguma imagem radiopaca, tá? Extremamente radiopaca, inclusive, bem característico de um amálgama, ok. É uma mancha por amálgama, é o diagnóstico mais fácil, tá? Tatuagem por amálgama. Mas não apareceu nada, professor. É um nevo, tá? É um nevo. Não tem jeito, é um paciente que tem que ser encaminhado para fazer a biópsia excisional e evitar de ter um melanoma, tá? Por alguns problemas. A gente come bola toda hora, mas a gente não pode comer bola com nevo, ok? Então, por favor, lesões brancas, lesões enegrecidas. É claro que vocês tiveram isso com o professor Renan lá no semestre passado de forma ampla, né? Hoje eu estou dando um pouquinho mais específica, justamente para alertar, né? A gente tem que dar essa especificidade da coisa, porque vocês têm que saber como um todo, todas as lesões, né? Que tem cavidade oral. Porém, começa essa disciplina a ter um enfoque, né? As que são mais radicais, as que têm mais problemas, né? E aí, fatores irritantes que pode virar um tumor. Úlcera traumática pode virar tumor? Sim. Hiperplasia fibrose reacional? Sim. Quelite actínica, gente. Então, são fatores irritantes, tá? Traumáticos que vieram a causar um tumor, ok? Olha aí, uma peça, uma prótese inferior, que é muito comum acontecer isso. O paciente usa por muitos anos, é um paciente senhorzinho, às vezes uma senhorzinha, que acha que vai trocar a peça, vai machucar, que não vai conseguir ficar com a peça, e tem receio, gente. Então, vocês têm que fazer um alerta para esses pacientes, tem que trocar. Aqui nesse caso, levantou só um pouquinho da peça, o paciente já sentiu dor, tá? Então, imagina só como esse paciente está vivendo, né? Às vezes vivendo isso daí há quase 10, 15 anos, uma lesão traumática dessa daí, crônica, uma lesão branca extensa, tá? Que às vezes tem pigmentação vermelha no meio, já passou de ser uma hiperplasia, já virou tumor. Tudo que está aqui é tumor. Essa aula é só tumor. Então, são pacientes da minha vivência clínica que eu peguei, tirei foto e trouxe para vocês, tá? Acontece no consultório. Nessa época, eu nem era professor nessa época ainda, claro, estava no começo da profissão, então você estava com aquela matéria fresquinha na cabeça ainda. Então você tem aquele dever, os professores antigamente, gente, eles colocavam tanto medo na gente, mas tanto medo, que a gente saía da faculdade olhando câncer para tudo quanto é lado. Falava, câncer, é câncer, é câncer. A gente ficava com o alerta ligado, porque a gente sabia que isso ia crescer um dia. E está começando a estourar nos consultórios isso, né? Está começando a vir muito processo tumoral. Então, tem que ligar o alerta para vocês, mais do que eu, na época de 20 anos atrás, tá? 20 anos formados esse ano, inclusive. Então, tem muita coisa diferente, tem muita coisa, a evolução aconteceu, a idade aumentou, avançou. Uma quelite actínica, paciente que trabalha em zona rural, que não se protege, nunca usou um protetor labial, tá? Às vezes um morador de praia, às vezes litoral, é um paciente que tem já aí os dentes um pouquinho já com um desgaste de esmalte aparecendo, dentina, é um paciente que não tem um zelo muito grande, e aí você vê que se não tem um zelo com a higiene bucal, imagina o lábio, né? Imagina um protetor labial. Então o cara não vai ter acesso, né? Então uma quelite actínica é um tumor, né? A gente já tem aqui, na verdade não é um tumor aqui, já é um tumor. Então já deixou, já evoluiu, é um paciente que já está
tendo que fazer uma cirurgia no vermelhão do lábio, tem que tirar toda essa parte aí, não tem jeito, não tem como deixar. Aí mais né, uma quelite aí já um pouco mais avançada, um paciente com uma ulceração enorme, né? Como eu falei para vocês, não estou preocupado em diagnóstico, né? Essa foto não é minha, tá, gente? Porque esse dedo não é meu. Dá para perceber, esse dedo não é meu. Mas aí a gente percebe que já tem uma ulceração, já um rompimento de tecido conjuntivo, uma invasão de camada estratificada. É um tumor que já está metastatizado, com certeza, onde eu falei para vocês que o câncer gosta de instalar, gosta de ficar, lábio, tá? Outro tumorzinho aí já é um cancro, né? Você já tem uma crosta já no lábio. Então, essa crosta mais escura é uma crosta que já vem cicatrizando por muito tempo. Mas aí, se vocês forem vendo para o lado de dentro do lábio, caminhando para a região dos dentes, você já vê já uma ulceração um pouco mais avermelhada. Então, quando a gente vê uma lesão, é uma coisa também que eu quero treinar com vocês a partir de hoje. Não foque só na lesão, foque ao redor. Sempre ao redor. Puxa o tecido, tá? Se o paciente permitir que vocês consigam puxar, porque tem paciente que tem essa dor, né? Tem essa dor muito grande, que tem o processo um pouco sangrento. Então, puxa um pouquinho, só para ver o que tem dentro, tá? Porque aqui no lábio a gente praticamente não vê muita coisa. Mas como tá com edema, esse lábio ele inverteu, esse lábio tá para fora. Então, você vê essas ulcerações, principalmente no vermelhão de lábio, tá? Muito presente. Então, tem que ver também essa parte que não tem o cancro. Tá? Aqui é uma sequência também, um diagnóstico diferencial de câncer bucal, de fatores, traumas crônicos, infecções, olha só a lista de infecções, herpes zoster, candidíase, paracoccidiomicose, tuberculose e hanseníase, tá? São todas doenças infecciosas, tá? E doenças autoimunes, aí tá escrito errado, tá? Não é aito, é auto, desculpa aí, agora que eu tô vendo, inclusive, não tinha visto esse erro aqui, autoimunes, né? Lúpus e pemphigoide benigno de mucosa. Então, gente, é uma sequência também forte aí de fotos, aí para a gente ver as lesões, uma lesão ulcerada, ver o halo eritematoso em volta, praticamente no meio algumas partes vermelhas, é câncer, já virou um câncer, tá? Aqui não estou preocupado com o diagnóstico que foi antes, mas dá para ver que teve uma quelite actínica, né? Porque olha só o vermelhão do lábio na ponta da luva, tá? Comissura labial já tem um pouquinho de descamação, já existe alguma quelite também. Então, gente, é um paciente que tem propensão a ter tumor, é um paciente que tem que ser levado a sério, um paciente que vai ter que ser encaminhado, caso vocês não queiram tratar, e ser feita uma biópsia para levar para histopatológico. Lateral de língua, a gente vê aí também, olha só, lá no fundo da língua, difícil diagnóstico pra caramba. Mas a foto saiu um pouco ampliada, eu esqueci de tirar essa amplitude, então dá para ver na pontinha da língua o quê? A gaze quando eu puxei a língua do paciente. Dá para ver que eu sempre gosto de tirar foto assim, gente, com esses afastadores, tá? Isso daí é baratinho, você compra em qualquer dental, existe espelho também que é bacana tirar foto, mas olha só o tamanho da lesão em língua aí lá atrás. Se você falar, põe a língua para fora, você nunca vai ver isso. Nunca. Tem que trazer a língua do paciente. Pode ser algum dente lá atrás que estava uma fratura, alguma coisa que está incomodando o paciente, algum fator traumático, tá? Ponta de língua, como vocês viram, mas olha só, não fique só na ponta de língua. Olha lá na comissura labial do paciente. Olha só o lábio inferior, um pouquinho já seco, pode ter um início de quelite actínica, pede para tirar a língua, você vai ver a quelite actínica. Lábio superior, tá? Comissura labial esquerda, provavelmente tem alguma coisa diferente. Então, gente, não se atém só à lesão, o foco. Vá além, tá? Pega, puxa a língua do paciente e vê. Claro que aqui, gente, não vai puxar pela lesão, pelo amor de Deus. Tá? Um paciente que tem uma lesão dessa daí vai sentir dor, tá? Já é ulcerado, já estratificou, já entrou para tecido conjuntivo, né? Então não dá para você ficar puxando a língua do paciente. Tome cuidado, não quero ver ninguém fazendo isso na clínica. Então vocês vão diagnosticar visualmente um caso desse, tá? Pede para o paciente depois, se por acaso ele conseguir colocar a língua inteira para fora, vocês cuidadosamente vão com o espelho e afastam a parte de trás da língua, tanto lateral direita como lateral esquerda. Sempre o exame aí é fundamental. Olha só, palato duro, né, com a lesão extremamente ampliada, vermelha.
gente, vermelha. Você vê uma eritroplasia enorme nesse caso, né? Quando a gente fala eritoplasia, a gente vê é sangue, né? É uma abreviação aí de uma mancha vermelha. Então, você vê, é o nome científico da lesão vermelha. Então, é espalhado pela boca inteira. É um paciente que deve ter usado prótese mal ajustada a vida inteira, cronificou, espalhou e não quis trocar nunca na vida. É um paciente que deixou aí e a prótese ficou traumatizando essa região, tá? Aí, lateral de língua, a parte posterior, a gente vê, desculpa, lateral de língua não, é mucosa jugal, a gente tem aí o dente aí embaixo, paciente com uma lesão extremamente ulcerada, partes brancas, partes vermelhas, tá? É tumor também, tá, gente? Isso aqui é tudo tumor, como a aula é de tumor, isso aqui é tudo tumor. É um paciente que vai para encaminhamento, é um paciente que tem que saber. A única coisa que a gente sempre pergunta é quanto tempo que o paciente está com essa lesão. Às vezes ele não sabe, porque cronificou, está sem dor, e o paciente ficou adaptado a essa lesão. Ele está vivendo normal, tá? Só que com uma lesão extensa desse jeito aí, já tem uma metástase, com certeza, tá? Olha só, essa é uma lesão já muito próxima de uma paracoxidiomicose, né? Uma lesão aí fúngica, mas um espalhamento, né, para rebordos, um inchaço muito grande de rebordo. Esse paciente é meu, que diagnostiquei a paracoxidiomicose nesse paciente, é um paciente que trabalha em zona rural, é um paciente que não tinha uma higiene muito boa e pasmem vocês, né, ele nunca usou prótese, é um paciente que nunca tinha usado prótese na vida. Então, é um paciente que a gente teve que encaminhar para o serviço de cabeça e pescoço porque virou um tumor, né? Então, é um paciente que não teve tratamento. Infelizmente, ele veio a falecer depois de 4 anos. Esse paciente, ele teve, se eu não me engano, diagnosticado, acho que foi em 2014, se eu não me engano, 2018, meados de 2018 ele faleceu. Em decorrência desse câncer, tá um pouquinho, e a origem desse câncer, pasmem vocês, era em próstata. Então, um paciente que veio a falecer em virtude desse câncer tá originando em próstata, tá? Então, depois apareceu, claro, que a imunidade dele foi abaixando, por conta do câncer, e aí os parasitas, né, os fungos, tomaram um pouco de conta, por ele também não ter uma higiene decente, uma higiene boa, o paciente mastigava muito mato, etc., muito contato com essa parte aí rural, e acabou manifestando esse fungo na boca e não teve jeito, o paciente que manifestou tumor e veio a falecer, tá? Palato mole, sabem disso, estou falando desde o começo da aula, palato mole é um ótimo lugar para o câncer se metastatizar, é uma área extremamente vascularizada, é uma área que o câncer não encontra nenhum tipo de empecilho imunológico, ele vai se espalhar, ele vai para a garganta, ele vai para a faringe, e vai continuar fazendo esse tipo de ulceração que o paciente está aí. Então, você tirou a prótese do paciente, é um paciente aqui que às vezes nem tem prótese, essa foto não é minha, mas é um paciente que não teve prótese, é um paciente que chegou no consultório e você vê que tem uma higiene ruim, todo fator ligado, tá? Vão juntando os fatores aí, tá? Higiene ruim, dentes quebrados, raízes expostas, então é um paciente que com certeza é um fator de risco. 2,6%, 2,6 chance maior de ter câncer no paciente que não tem uma higienização apropriada. Então, é uma chance maior. Então, tem que ser cogitado um câncer. Palato duro bem grande para palato mole. E detalhe, gente, olha a úvula do paciente. Detonada, né? A úvula do paciente quase bífida, é uma úvula que está quase cortada ao meio. E o câncer espalhado para os pilares amidalianos, para a amígdala, tonsila, faringe, tudo envolvido, né? E é esse halo branco, que no meio, baita eritroplasia vermelha, que serve de alerta máximo, tá? Esse aqui é um dos tumores mais viris que existem, né? Que é o carcinoma espinocelular. É um carcinoma que vai matar o paciente, infelizmente. Não tem muito tratamento para carcinoma espinocelular, infelizmente. É um paciente que tinha que ser diagnosticado com antecedência, tinha que ter feito um diagnóstico bem precoce. O problema é que a gente não teve acesso e ele também não teve acesso. Então, houve aí um problema o paciente teve esse alastramento de tumor, tá? Aí uma mancha branca do lado esquerdo ali, inferior, tá? Uma mancha branca de lábio, inocente, né? Provavelmente algum trauma, mas vocês notem os dentes do paciente, gente.
que vocês estão vendo ali? Nicotina. É um paciente que fuma cachimbo. Então, é um paciente que fumou cachimbo por muito tempo. Então, o que acontece? Ele queimou um lado e depois foi para o outro lado. Tem uma mancha iniciando já do lado direito. Então, é um paciente que vai pulando eventualmente de um lado para o outro. Quem fuma cachimbo sempre vai ter um lado de predileção. Sempre vai ter um lado que ele vai depositar mais a pipeta do cachimbo de um lado que ele prefere. Ele acha que tem mais sabor de um lado, do outro não. É uma coisa meio esquisita, mas eles fazem esse tipo de coisa que a gente tem que saber. Eu não sou fumante, muita gente, eu nunca vi, também nunca vi um fumante de cachimbo, mas a gente pergunta para eles, aliás, nunca vi ninguém fumar cachimbo, mas eu pergunto para eles, gente, como é que é? Vocês fumam de um lado, vocês gostam de fumar de um lado, só como é que é? Me explica isso. E eles falam mesmo, que realmente eles colocam e gostam de deixar horas lá. E é uma pipeta que fica 80, 90, 100 graus Celsius. Com certeza o tecido vai se defender e formar essas hiperqueratoses, tá? Aí um pilar amidaliano, já um pouquinho mais para dentro de boca, um difícil diagnóstico. Aí você tem que abaixar a língua do paciente para você enxergar, porque a hora que ele tira a língua, põe a língua para fora, normalmente a musculatura vem junto e a gente consegue, aí tem elevação, né, do véu palatino, você não consegue ver muito bem esse final. Então, o que a gente faz? Pega um palito, né, um palito de madeira, ou o espelhinho mesmo do dentista, a gente vai lá e abaixa a língua. A hora que vocês veem essa mancha lá no pilar amidaliano, é com certeza um tumor. É um paciente que pode ter bilateralmente ou unilateral. Então, tem que investigar nesse pilar, gente. Isso daí pertence a nós, dentistas. É área nossa. Não dá para comer bola nessa região. Tem que anotar na ficha. Uma das coisas que a gente quer mudar para o ano que vem, se Deus quiser, eu vou tentar mudar isso com o professor Renan, vai ser a ficha clínica de vocês em clínica. A ficha clínica lá está precisando, é muito pobre nesse aspecto. A gente vai ter que colocar muito mais figuras para vocês terem a verossemelhança de procurar nessa região. Então, vocês vão bater o olho na figura e vão lembrar das aulas. Eu falo, olha, é aqui que eu preciso procurar se tem alguma lesão. Então, fica mais fácil para identificar e vocês descreverem para a gente. Então, a ficha lá, ela vai sofrer mudanças, né? O pessoal que está com a gente no curso está vendo essa dificuldade mesmo. É porque é uma herança antiga, né? A faculdade é nova, ela está entrando agora nessa parte clínica, nos atendimentos clínicos, e a gente está vendo essa deficiência. Então, nada mais justo do que mudar isso para o ano que vem. Com certeza, eu vou passar as férias pensando nisso. De um modelo muito mais estrutural, um modelo muito melhor para a gente ter esse mapeamento. E se Deus quiser, a gente vai conseguir até montar uma casuística sobre isso, tá? Uma casuística em Osasco, o paciente, a gente pode separar por idade, e se Deus quiser, a gente pode montar trabalhos e também até fazer futuramente algumas publicações dentro da faculdade. Isso é bem bacana para quem tiver interesse, depois me procurem, que isso é muito bacana. Paciente fumante, né? Dá para perceber pela língua, né? Um paciente que não tem muito zelo e já tem tumorzinho ali constatado, já em lábio inferior, quase ali em comissura labial, parte esquerda, um paciente que já realmente está com uma lesão tumoral, gente. Então, é para olhar dentro da boca? mas externamente também a gente tem que olhar a pele. Quantas vezes a gente vê mancha de pele em região de lábio e a gente deixa passar, né? Então, não pode passar. Tudo é anormal quando a gente vê pele, a não ser a pigmentação melânica que vocês aprenderam, que não é inerente à raça, porém aqui não é o caso. Então tem que investigar, e aí no caso, comeram bola e o paciente teve um tumorzinho aí, um tumor que vai carregar. Olha só que interessante, essa foto aqui eu coloquei para vocês terem uma noção de que isso aqui, obviamente, é uma manifestação bucal, mas a gente está vendo o que aí? Orelha, né, que hoje não é mais ouvida, pelos anatomistas hoje chamam de orelha, né, dentro da orelha do paciente. Então, claro que aí depois aqui atrás da orelha tem umas ulcerações e na boca também tinha ulceração. É um paciente que foi diagnosticado com HIV positivo e ele tinha um sarcoma de Kaposi já em boca, em palato duro, e ele tinha essa manifestação externa, tá? Então, quando o paciente chegou lá na cadeira, lá no serviço, a hora que eu olhei assim a orelha dele, eu falei, opa, já ligou o alerta, né? E a gente viu a ficha do paciente, o paciente era HIV positivo. Então, a ideia é que a gente tenha mais tumores espalhados, não só esse, uma metástase muito grande,
e por aí vai, ok? E aí tem esse piercing, brinco, não sei o que é aí, mas enfim. A mucosa jugal também, como eu falei desde o começo da aula com vocês, é uma área de predileção para tumores, né? Eles adoram ficar nessa região também, muito vascularizada. Uma área branca também, eritroplasia. É uma série de fotos que eu estou colocando para vocês, porque existem diferenças, né? Todas as lesões são diferentes uma das outras. Porém, essa aula, como é só tumor, é só câncer, a gente está vendo que o câncer não basta ser uma lesão gigante. Não é uma lesão grande que é um tumor. Ah, eu vejo às vezes uma lesão grande que está extremamente exposta, ela não é um tumor, tá? Ela passa a ser um problema de corrente sanguínea, tá? Ele pode ter um problema hemorrágico, mas aqui no caso, vocês estão vendo que é um tumor, e é pequeno, tá? Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, que tumor é coisa grande. Tumor, a gente vai ver um baita de um elefante branco na boca do paciente. Não é isso, tá? Diagnosticar câncer leva um pouquinho de tempo. E outra, o nosso olho clínico ele tem que mudar a partir de hoje. Vocês estão treinando isso na faculdade. Essas fotos que eu estou colocando, vocês estão num universo muito bom. Essas fotos aí. Vocês estão acima da média de alunos que já viram isso. Tá? Muito pouco aluno viu essas fotos. Muito pouco aluno já viu isso na prática. Tá? Então, vocês estão vendo, tendo contato com isso pela primeira vez, para vocês terem uma ideia de que não é uma coisa tão... É um elefante branco, que nem eu disse para vocês. Aí o câncer bucal originado por líquen plano, úlceras neutropênicas, como a leucemia e a própria quimioterapia causando, aftas e a AIDS, tá? Aqui no caso está escrito SIDA, porque é a abreviação em português, né? Para quem não sabe, o professor aqui de vocês não errou. A AIDS em português é SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Em inglês é AIDS, ok? Ao contrário. Aí uma mancha branca, mucosa jugal, sempre tem que olhar para o lado, gente, sempre, sempre. Mucosa jugal é uma área de predileção. Dá uma olhadinha na ponta lá daquele premolar, está bem identificado que alguma coisa que está ligada a trauma crônico, o paciente não sentia nada, virou um tumor, tá? Uma lesão de mucosa jugal também, lá perto do trígono retromolar, parte posterior de boca, perto quase de amígdala, né? E a gente tem ali estruturas muito importantes, como saída de glândula parótida, estruturas extremamente vasculares, e no meio dessa mancha branca aí, algumas ulcerações vermelhas, umas eritroplasias. Tumor também, constatado, tá? Uma mancha um pouquinho mais escura para baixo, né? Pode ser até o início de um nevus, e aí pode ser até um melanoma já sendo reproduzido aí por essa lesão. É uma lesão que está há muito tempo, uma lesão que pode ter passado por muita modificação celular, por muito traumatismo, e provavelmente aí pode vir até ser um melanoma, mas já é um câncer diagnosticado. Lesão de palato um pouquinho mais próxima, tá? Eu tentei tirar o máximo possível de proximidade para vocês conseguirem verem. Não se preocupa muito aí no caráter da lesão branca, mas olha como a gente vê a eritroplasia, as manchas avermelhadas, elas são bem características, não é normal, gente, não é normal. Você vê uma mucosa desse jeito, extremamente irritável, com essas manchas brancas no meio, com vermelhas, tem que ligar o alerta, tá? Eu coloquei com bastante aumento para a gente ter... Vocês começarem a afinar um pouco a visão de vocês, terem mais certeza do que estão falando, do que estão vendo, tá? Dessa forma aí a gente consegue enxergar melhor. Tá? Olha só aí a mancha vermelha, lá em palato, tá? É uma mancha que a gente tem que tomar cuidado, é extremamente vermelha já pode ter passado por uma mancha branca, pode ter vindo só vermelha, palato duro, e paciente que usa prótese, paciente edêntulo, então é outro câncer também constatado em pacientes com uso de prótese. Olha lá, aquele pilar pterigomandibular é um pilar que tem muito tumor que adora ficar, a gente até chama de, alguns profissionais chamam pilar de tronco, né? Porque ele parece um tronco de árvore. Olha só como aí depois tem a ramificação dele, vai para cima, né? Vai lá para a região de túber, já entra para palato mole, pilar amidaliano, úvula e vai tomando conta da garganta do paciente, né? Então ele começa ali na boca,
é um diagnóstico que foi impreciso, evolutivo, às vezes o paciente não procurou um profissional e já está com essa evolução toda. Não tem muita solução, gente, a não ser a mutilação. O paciente vai sofrer uma mutilação, será que vale a pena? Será que esse paciente não vai perder muito de músculo, muito de inserção muscular? Vai ser estrutura muito nobre, que vai condenar o paciente? Então, é paliativo o tratamento, né? Quimioterápicos, orais, para manter a vida do paciente até que isso daí, ou se não reduzir, manter o paciente vivo pro resto da vida, ok? Até quando ele durar. Mas uma lesão vermelha em mucosa jugal, vocês estão cansados de ver, né? Mucosa jugal, eu tenho batido muito na tecla disso, porque é uma região de predileção, né? Vermelhada também. Olha a língua aí. Línguas, vocês viram várias também hoje, mas olha que interessante essa placa branca. Atrás e na frente, uma eritroplasia, né? Bem na pontinha da língua, aqui vocês não estão vendo meu mouse, mas na pontinha da língua, destacado da mancha branca, porque quando a gente abre a língua, a boca do paciente e vê essa mancha, a gente já vai direto na mancha branca e esquece das outras que tem na boca, né? Não é outra, é outras, né? Você vê na mucosa jugal lateral esquerda, lá na parte posterior de língua, palato, tudo invadido por eritroplasias, manchas vermelhas mescladas com brancas. Tumor, gente, tumor. É um paciente que já vai ser encaminhado para pescoço-cabeça para tentar reduzir paliativo ou se não para a cirurgia de biópsia excisional, esses pacientes aí. Olha só, o tecido conjuntivo extremamente invadido, né? Aí pode ter sido até por causa de um pênfigo, né? Vocês estudaram o pênfigo vulgar, o pênfigo. Então, é uma lesão que tem lá o teste de Nikolsky, né? Que você balança a gengiva, se a gengiva vir junto na gengiva é positivo, é o pênfigo. Aí tem um pênfigo benigno. Então, existe todo esse diagnóstico que a gente pode fazer já precocemente no lábio do paciente, mas é um tumor também já originado através de um pênfigo que não foi tratado, uma doença imuno, e o paciente teve esse agravo virando um tumor. Olha que lesão extremamente branca, ulcerada, verrucosa, tá? Halo eritematoso por volta dela todinha. Quando a gente abre essa boca do paciente, a primeira coisa que a gente quer fazer é diagnosticar, né? E não é bem assim, gente, é um tumor. Mas a gente vai falar, pô, é sífilis. Não, não é sífilis, não parece uma goma sifilítica, não é. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que levar em conta, anamnese, tempo dessa lesão nessa região, fatores traumáticos, fumo, cigarro, bebida, tem um monte. A anamnese é essencial nesse caso para diagnosticar um problema desse. Com certeza, a primeira coisa que eu tirei desse paciente foi ter a sífilis, tá? A gente sabe que a sífilis é uma origem bacteriana, é um paciente que só tinha nessa região da boca, a gente sabe que a localização da sífilis não é muito bem aí, ela tem predileção por palato duro. Então, a gente tem, às vezes, um pouquinho mais de diagnóstico, mais discernimento para tumor, né? A gente quase chegou no diagnóstico desse paciente rápido, mas foi um paciente que foi encaminhado, um paciente também que morreu. Também, esse câncer, quando diagnosticado, ele demorou 3 anos, e era um câncer metastatizado de pulmão aqui, tá? Foram 3 anos de sofrimento desse paciente aí, coitado. Aí outro trauma de língua, lateral esquerda, paciente novo, tá? Língua é também um local de predileção, dente, né? No caso aqui, paciente fumante, trauma de dente, ponta de dente, paciente não se atentou ao fato de chegar no dentista e conseguir fazer um tratamento e teve esse tumor constatado, mas notem vocês que já tem até sangramento ali atrás, naquela região próximo do assoalho lateral de língua, tá? Região de nasopalatina, região de palato duro anterior, um nódulo enorme, mais ou menos aí 3 centímetros de comprimento. Então, é uma região que é também predileção por tumores. Por quê? Porque tem ali artérias chegando, tem nervos chegando, então o tumor se alimenta dessa rede vascular, se promove, se espalha e aumenta o tamanho. É incômodo, o paciente procura rápido a gente, aí no caso é fácil o diagnóstico, é fácil de resolver esse problema, tá? Um paciente que conseguiu a cura, mas era um tumor também, foi levado para biópsia, foi constatado o tumor, um paciente que está fazendo tratamento ainda, e ele é um tratamento preventivo, quimioterápico, para que não haja recidiva desse tumor, que é extremamente
recidivante, e a gente leva o paciente aí a uma cura sem muito esforço nesse caso. Por quê? Porque foi diagnosticado com precocidade. Ok? E aí já um carcinoma espinocelular, um tumor já um pouco maior, né? Um tumor de origem já de camada espinhosa, já tem uma camada estratificada invadida, tecido conjuntivo, já tem evolução já para outras estruturas nobres, né? O paciente que já tem já não tinha muito cuidado com a higiene bucal, paciente com muitos dentes tratados, tem até um tumor aqui de pele, né? Que vocês estão vendo do lado direito, um tumorzinho na pele do paciente, que foi tratado por dermatologista depois. Que nem eu falei para vocês, esse tumor aqui externo, direito, é um tumor que foi facilmente tratado, mas olha o tamanho do tumor. É um tumor que parecia um pão de queijo aí, né, o tamanho dele. E na boca, não tem tratamento, tá? Um tratamento aí que os carcinoma espinocelular não tem jeito, tá, gente? A gente tem alguns tratamentos paliativos, mas nunca vai ser um tratamento 100% eficaz, infelizmente, tá? Olha só, uma paciente idosa, né, camada estratificada, invadida, conjuntivo, tudo avermelhado, gente. Aí não tem jeito, né? Um tumor também constatado, um paciente que já é idoso. Notem na ponta da espátula de madeira sangramento também já. Vocês estão vendo ali, está bastante sangrento. É um paciente que, infelizmente, é um paciente que veio com o câncer aceleradíssimo, consequência de tumores espalhados pela laringe, e aí chegou o paciente nesse estado bucal paliativo. Não tem tratamento. Paciente que a gente vai tratar paliativamente, vamos ter que usar alguns anti-hemorrágicos, alguns antiplaquetários, paciente que vai ter que controlar essa parte hemorrágica dele para tentar comer, para tentar viver, para tentar sair de casa, tá? Olha aí, essa mesma senhora é aquela senhora, essa daqui, tá? É a mesma senhora, tá? Olha o lábio, o estrago do lábio superior, aquele tomando conta de praticamente o lábio todinho dela, lesão extremamente vermelha. Gente, é complicado, né? A gente vê essas lesões vermelhas, a gente tem que ser profissional e também não ser também... a gente não é também... a hora que a gente olha uma lesão dessa, a gente fala, poxa, a perspectiva de vida de um paciente desse é quase zero. Mas a gente não pode expor isso, né? A gente tem que falar, não, vamos tentar fazer um paliativo, vamos tratar a senhora. Normalmente, esses pacientes já vêm com o diagnóstico em mãos, tá, gente? É uma coisa que acontece quando o paciente mais idoso chega no consultório de vocês, idoso, tá, gente? Quando é idoso, eles chegam já com o diagnóstico. É um paciente que já passou por vários e vários profissionais. Então, eles vêm, né, sei lá, escutaram que você pode fazer um tratamento para ele, foi indicado. Vem com aquela expectativa, né? Infelizmente, a gente não consegue dar muita expectativa para eles, se desanimam, choram, desesperam, você tem que dar uma de psicólogo. Então, é meio complicado, né? Quando chega um paciente desse aqui, a gente tem que mostrar um pouquinho até, às vezes, de empatia. Nunca a gente tem que demonstrar simpatia ou antipatia, sempre uma empatia no tratamento, né? Tentar resolver com uma certa prestação de solidariedade, tentar viver com dignidade esse restinho que tem ainda de vida. Olha só, uma úlcera aí enorme, né? Uma lesão branca, uma lesão ulcerada, lateral de língua, quase ali próximo de mucosa jugal lateral, mas ela tá para baixo, fundo de sulco, gente. Tá? Provavelmente, ninguém tá vendo dente aí, né? Provavelmente lesão causada por prótese, né? Mal ajustada, anos e anos e anos usando, hiperqueratose se formando, a célula se diferenciou, teve eritroplasia, tumor. Tá? Então, o caso aí é isso, tá? Próteses mal ajustadas. Por isso que a gente fala para vocês, gente, prótese é coisa séria. Não dá para sair fazendo prótese quem não sabe, tá? A gente tem que ter um pouco de cuidado quando vai fazer uma prótese para o paciente. Não é só moldar, mandar protético, o protético se vira, né? O protético que vai fazer a prótese. Não é assim, tá? O protético, eu acho que ele quer ver todo mundo na frente, menos eu, porque eu sou chato, gente. Eu ligo pro cara de 10 em 10. Quando chega lá, prótese mal feita, manda direto pro laboratório de novo. Manda, vai fazer de novo. Ah, mas o paciente quer a prótese para amanhã. Não interessa. Eu sei o que vai acontecer se eu instalar essa prótese no paciente. Tá? Então, sejam críticos, sejam cri-cri, que nem eu sou. Porque vocês vão ter muito... O paciente, vocês vão agradecer esse lado de vocês crítico. Aí uma mancha branca extensa, lateral mucosa jugal, né? A gente tem aí bastante ponto vermelho no meio,
Outro alerta, né, que a gente tem que ter sempre, mais uma foto aí, né? Olha só, estrago em lateral de língua, paciente que tem bastante restauração em dente, né? Paciente que não tem muito zelo quanto à higiene, mas notem aonde a gente foi buscar esse tumor, gente. Lá atrás, tá? Se o paciente só mostra a ponta da língua para vocês, vocês vão ver esse tumor. Se vocês não trazerem com o gaze para fora, que nem vocês têm que fazer na clínica, vocês têm que fazer isso na clínica, gente. Todos os pacientes que entrarem, vocês têm que fazer esse exame. Pega o gás, traz a língua para fora, vê na lateral, vê por cima, vira a língua do avesso. Não interessa, tem que procurar alguma coisa. Vocês vão ter que entrar na clínica com essa cabeça, né? De querer procurar alguma coisa e ficar insatisfeito se não achar. Ah, não achei nada. Pô, beleza, pro paciente tá bom. Mas pra gente tem a missão de achar alguma coisa. Sempre tem que achar alguma coisa, tá? Ah, mas não achei nada, professor. Tudo bem. O paciente saiu ganhando nessa. Mas vocês não deixaram de treinar a semiotécnica. Sempre. Entra na clínica pensando nisso. Tá? Olha só o estrago que tem nessa língua lateral direita. Paciente com ali uns dentes bem menores, inferior, pegando bem próximo ali quando morde, provavelmente quando morde algum alimento, o paciente morde a língua junto. Então, o que acontece com esse tecido? Esse tecido invagina, atualmente esse paciente aí provavelmente não está sentindo mais dor, tá? É assintomático, mudou a coloração e tumorizou, tá? Por conta de um paciente que não estava muito atento a isso, foi deixando, chegou no consultório, perde metade da língua por conta disso. Tá? Lesões traumáticas em virtude de dente. Ah, professor, então os aparelhos que ficam machucando a bochecha e ficam machucando a língua pode virar uma lesão tumoral? Sim. É trauma, gente. Trauma crônico. O paciente usa 4, 5 anos um aparelho e fica lá cutucando o fio lá na mucosa jugal. Vocês estão sabendo pela aula de hoje que tem mucosa, a maioria das fotos é mucosa jugal aqui. Um monte de câncer de mucosa jugal. Tá? Causado por trauma, tá? Então, pode ser o ortodontista o vilão da história? Pode ser, mas eles cortam o fio, eles fazem bonitinho. Os ortodontistas hoje, existe uma gama de aparelhos aí, que até são aparelhos estéticos que tem um pouco de arredondamentos, né? Que não são tão quadrados como antigamente e evitam esse tipo de trauma. Olha só essa daí, esse paciente conviveu com essa lesão, é um paciente histórico bem interessante, é um paciente que conviveu com essa lesão durante 10 anos. 10 anos ele viveu com uma lesão céssio, né? Uma lesão que aí tem uma projeção enorme, mucosa jugal lateral direita, expondo até pouco para fora, gente. Ela sabe como é que ela fazia para esconder essa lesão? Ela chupava para dentro o lábio. Então, por isso que essa parte da frente dela tem essa erosão, tem essa úlcera, tá? Esse tecido é conjuntivo exposto. Porque ela, de tanto chupar para dentro a lesão, ela feria a lesão. Então, é uma lesão que tem que ser removida imediatamente, porém, já é um tumor, tá? Já é um tumor, um paciente que tem que tomar um cuidado. Ele perdeu muito desse lábio aí, tá? Teve que fazer uma exposição um pouco grande, teve reconstrução de cirurgião plástico no meio, tá? Não foi fácil recondicionar esse paciente novamente, mas enfim, foi tratado, foi curado, foi um paciente que a gente conseguiu pegar no começo também. Claro que aqui está uma lesão enorme, por causa da foto também, a foto coloca um pouquinho também essa projeção externa, porém, para vocês verem que o paciente convive com isso. 10, 15 anos convive normalmente achando que isso está fantástico. Isso daí para ele é normal, tá? Lábio. Nem se fala, né? Um paciente aí com um tumorzinho de lábio, quelite actínica, né? Com certeza um paciente que nunca passou um protetor labial e trabalhava em zona rural, paciente que teve aí um tumorzinho em lábio. Palato, a gente vê bastante lesões através quando tira a prótese, a gente vê, perde sempre, gente. Uma das também das coisas que eu vejo um erro na clínica é isso, os alunos fazem o exame do paciente com a dentadura. O que vocês querem ver com a dentadura, gente? Com a boca do paciente? Não dá, né? Tem que pedir o paciente tirar a dentadura. Tira a dentadura, fulano de tal, dá um guardanapo, fornece um guardanapo para o paciente também, gente. Não esquece de ser delicado, gentil. A gente é uma classe, tem que ser assim, gente.
pega o guardanapo na papeleira, vai lá, já deixa um pouquinho de guardanapo em cima do kart, do equipo, já deixa um pouquinho de guardanapo, porque vai sempre... Você não sabe o tipo de paciente que você vai atender. Pode ser um paciente que pode ter uma PPR, pode ter uma PT, peça para tirar. Depois dá uma boa analisada na peça. Não é só na boca. Dá uma olhada na higienização da peça, para ver se tem alguma coisa lá, pontiaguda, que tem uma higienização, para você dar um toque para o paciente também. Se tiver alguma coisa pontiaguda, tire da prótese, para não provocar mais problema para o paciente. Tá? Então, falando aí daquela paciente da Simone, olha só, maior chance de malignização em pacientes com mais de 50 anos, tá? Não fumantes que apresentam suspeitas, tá? Olha só, para vocês verem aí também que os não fumantes que apresentam lesões suspeitas são aquelas em maior, eu coloquei aqui na escala de grandeza, olha só, lesão vermelha, maior que lesão mista, maior que lesão branca, maior que uma zona homogênea. Então, quando você pega um paciente que não é fumante, mas que tem lesão vermelha, gente, então liga o alerta que é um paciente que tem maior chance de ter malignização, tá? De ter um tumor maligno. Lesão branca ou lesão mista com dor também é uma chance grande de virar um tumor maligno também, ok? Conduta. Aí tem diversos tipos de conduta. Vocês viram algumas condutas comigo em oncologia. Eu pincei algumas aqui ideais para ser feitas, tá? Mas é claro que isso a nível de teoria é muito bom, muito bonito, porém muita coisa daqui a gente não pode fazer, porque é mais pescoço-cabeça, né, que vai estar fazendo. Porém, vocês precisam saber, né, o que a gente pode fazer para tratar um paciente. A biópsia, né, com certeza, a gente vai fazer a biópsia nesses pacientes. Quando a gente não vê os limites tão definidos da lesão, a gente usa o azul de tolidina 1% para delimitar essa lesão, para delimitar essa biópsia. O azul de tolidina vai marcar as lesões que são proliferativas, as células proliferativas dessa lesão tumoral. E aí tem o indicador de guia cirúrgica, que é o azul de tolidina, e a citologia esfoliativa. Para quem não quiser fazer a biópsia e ter um diagnóstico sem ainda lesionar ou cometer uma lesão, cometer um tratamento um pouco mais intrusivo, a gente pode fazer uma citologia esfoliativa. Pega o suave, ou pega a placa de vidro, esfrega lá e manda para o anátomo patológico. Você vai ter uma atividade celular lá atípica, né, no histopatológico, e aí pode ter um diagnóstico próximo de um câncer. O anátomo patológico não indicou malignidade e você está com o seu senso crítico afiado, a suspeita clínica é muito grande, repete a biópsia, tá? Então, se você vê aquela lesão, você fala, pô, não é possível, deu errado. E às vezes existem laboratórios que, para ganhar dinheiro, a gente sabe disso, a gente trabalha com isso, para ganhar dinheiro do consumidor, ele acaba não falando que não tem nada, Por quê? Porque ele não quer perder o cliente. Então, ele não fala que é inconclusivo, porque a sua peça foi ineficiente. Eles não vão falar que você é um mau profissional, né? Não é porque também você tirou uma peça que seja ineficiente que você é um mau profissional, não é por causa disso também. Só que eles não querem falar que também não deu para identificar, que foi inconclusivo. Então, se você tem o teu senso crítico muito aguçado, repete o exame a biópsia, desculpa, tá? Preserve o paciente, preserve a região. Se você tiver como indicar esse paciente para um oncologista, ele vai entrar já com os retinoides, que são quimiopreventivos, tá? E para lesão de altos riscos, a gente tira, né? Aquela lesão, exérese da lesão inteira, com a biópsia mesmo, esse jornal preconiza. Se você tiver certeza com a citologia esfoliativa que aquilo não está metastatizado, aí tem um porém, tá? Não é uma coisa assim que você vai tirar a lesão e curar o paciente. A gente sabe que a biópsia, esse jornal tem caráter terapêutico, porém, tem que ter certeza dessa lesão, se ela não tem metástase, ok? Aí você tira a exérese da lesão inteira, manda para o histopatológico e acabou, você tratou o paciente e acabou o problema, tá? Aí tem a quimioprevenção do câncer bucal, a gente vai ter vários fatores, tá? Aí a gente vai direto nos mais citados, né? Aqui embaixo os ácidos retinóicos, vitamina C, vitamina E, o selênio, vocês viram isso comigo lá na Hemato Imuno,
que são os mais citados, são os mais utilizados como quimioterápicos. Inclusive, a gente até fica espantado, professor, a gente trata câncer com vitamina? Sim, são as vitaminas que a gente trata o câncer, né? É claro que aí existem outros tipos, tal, mas a maioria do câncer bucal são esses daqui que estão aqui numerados, tá? Gente, olha, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, que alguém viu, que vocês viram em alguém, pacientes? Tá tudo redondinho aí? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem, gente? Ninguém pergunta nada nessa aula, todo mundo tá dormindo, será? Eu vou achar que ela foi boa, hein, gente? Gente, vocês estão me escutando? Mas foi, professor. Ninguém tem dúvida? Foi tão conclusiva assim a aula hoje, não gerou nada de dúvida em vocês? Isso é bom. Isso foi bom, então. Então, gente, olha, então, voltando aqui a questões relacionadas a B2 de vocês, semana que vem nós estaremos aí fazendo a prova de a B2, tá? Leiam com atenção, as 10 questões, é uma prova que está sendo eu fiz uma prova um pouco, que nem você já sabe, o estilo de prova que eu dou para vocês, é uma prova que tem que raciocinar um pouco. Não tem pegadinhas na prova, mas vai ter que fazer consulta, porque eu sei que vocês fazem consulta, mas vai ter que fazer mais consulta, tá? Por quê? Porque vocês estão em casa, vocês têm a vantagem, né? Vocês têm a vantagem de estar podendo usar o computador, usar celular, usar tudo, usar os colegas, né? Usar os grupos, né, que vocês estão fazendo também, que a gente sabe que não é proibido, mas a gente dá uma dificuldade, dá um pouquinho de trabalho para vocês, né? Não é uma coisa que também a gente quer ferrar ninguém, mas a gente quer que vocês estudem, tá? A ideia é que abra a prova na terça-feira da semana que vem às 19 horas, tá? E fique aí até quarta-feira às 19 horas, 19 horas também da quarta, isso, de terça para quarta. Tento realizar nesse período, gente, porque a prova sub tá muito difícil, tá? Você sabe, quem fez prova sub comigo sabe que a prova sub é bem difícil. A prova sub é quase que impossível de fazer a prova sub. Por quê? Porque a gente pega a matéria do ano inteiro na prova sub, tá? E o exame também. O exame é a matéria da disciplina do ano inteiro. E é muita coisa, gente. É muita coisa que a gente junta. Então, vocês viram que o diagnóstico bucal hoje do câncer precocemente é interessante. E a gente viu que englobou a matéria que vocês tiveram na disciplina no semestre passado. É bom dar uma revisada na matéria de propedêutica do professor Renan? Sim, principalmente nos cânceres, tá? Lesões brancas, lesões negras, lesões vermelhas. Deem uma revisada nisso, muito legal, tá? Peguem aí, anotem aí do lado, que eu vou perguntar algumas coisas pertinentes a isso, ok? Dá uma revisada, a propedêutica é uma só, ela só está dividida para facilitar um pouco a vida, mas a propedêutica é uma disciplina só, desde a clínica odontológica 1 e a clínica nossa agora, que é a última que vocês vão ter, ela é uma só, tá? Mas ela pensa, vocês têm que pensar como um todo. Então, eu coloquei essa matéria hoje para vocês estarem fazendo uma revisão do que o professor Renan deu o semestre passado também, nesse aspecto. Beleza, gente? Alguma dúvida? Prova vai estar no encontro 14, no momento aula, tá? Semana que vem. A gente vai postar essa prova às 3 horas da tarde, a gente sabe que vocês têm acesso antes, a gente sabe disso, não adianta falar, ai, professor, eu vi a prova antes, mas vocês não conseguem responder, só vai responder às 19 horas, tá? Então, vocês têm mais do que 24 horas para responder a prova, porque tem gente que acessa antes, que eu vejo lá. Então, gente, caprichem nas respostas, não fiquem de exame, não percam a prova, a segunda chamada, porque você sabe que é difícil. E aí fica agora meu recado da disciplina. Obrigado por quem ficou comigo aí todo esse momento, todas as aulas. Me despeço de vocês aqui da aula teórica. Eu falei no semestre passado que eu não sabia se ia ficar com vocês, fiquei de novo. A gente não sabe o semestre que vem, quais são as disciplinas que tem, mas, se Deus quiser, a gente vai estar se encontrando nos corredores presencialmente, né? Se Deus quiser, no próximo semestre. Se tudo der certo, aí a gente vai estar junto lá. E eu estou pelas clínicas, quem quiser desce lá para ver alguma coisa bacana, quem pode me encontrar lá, o pessoal sabe que eu estou sempre mais em clínica
do que nas aulas teóricas. E é isso, gente. Fica meu recado. Muito obrigado pela consideração de vocês, sempre gentis comigo. E é isso. E o ano que vem, estamos aí, 2021 está aí, vamos bola para frente, estudem bastante para a prova, que eu sei que aqui vão sair bons profissionais. Eu tenho certeza que daqui não vai ter ninguém que eu vou ter arrependimento de ter dado meu nome para a disciplina, gente. Tenho certeza. Vocês têm toda a capacidade de arrasar aí na vida. Beleza, gente? Beleza, professor. Obrigado por tudo. Obrigado, gente. Ótima aula. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês e até semana que vem no plantãozinho da prova, que a gente fica lá, se quiser entrar, eu vou estar lá aquela horinha lá para conversar alguma coisa. Um grande abraço, boas festas para vocês. Se Deus quiser, todo mundo vai passar e eu vejo vocês no semestre que vem. Beleza? Tchau. Beleza, Até. professor. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.